Alô, tudo bem? Chegando então para mais uma videoaula aqui em nosso canal. Desde já vamos convidando você a compartilhar este vídeo, esta aula, assistir esta aula, dar o seu like aí, o seu joinha e se inscrever em meu canal aqui, né? Também compartilha aí com seus amigos aí, né? Assim você está colaborando aqui comigo e ajudando a crescer o meu canal aí, que sempre procuro, né, trazer os ensinamentos aí relacionados à disciplina da matemática, então. Bem-vindo e bem-vindas a todos que acompanham o meu canal aqui no YouTube, aqui, então, né? Pedir que se inscreva no meu canal, curtem, façam os comentários aí. E qualquer dúvida também deixe nos comentários aí. Que aos poucos o professor vai respondendo aí, né? Ajudando a vocês aí. Então, a nossa segunda aula sobre geometria espacial. E o tema de hoje é sobre os poliedros de Platão. Por que poliedros de Platão? Porque foi o filósofo matemático Platão, que um dos principais matemáticos da época, que estudou, né, se dedicou ao máximo para descobrir, né, e dar ênfase na geometria espacial, especialmente sobre os poliedros. Por isso que são chamados poliedros de Platão. Então, os poliedros de Platão, o que são? Platão, então, foi o primeiro a demonstrar que existe apenas 5 poliedros regulares, que é o cubo, o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Ele e seus seguidores estudaram esses sólidos com tal intensidade que eles se tornaram conhecidos como poliedros de Platão. Então aqui está a representação na figura de cada poliedro, né? Que são os poliedros de Platão e o que eles representam. Então o cubo aqui, né, representa a Terra, o tetraedro representa o fogo, o icosaedro representa a água, o octaedro representa o ar, né? E o dodecaedro representa o universo. Então, né, eles são chamados de poliedros de Platão, porque todas as suas faces têm o mesmo número de arestas, aqui, ó, as faces aqui, né? E arestas são essas linhas mais destacadas. Aqui tem 3, aqui tem 3, 3, 3. Aqui tem 4, ó. 4 de cada vértice, né? Aqui também tem 3, aqui tem 5, ó. E aqui tem 3 de cada vértice. E também porque de cada vértice parte o mesmo número de arestas, né? E também todos esses poliedros, eles satisfazem a relação de Euler, né? Ela é válida, que é vértice mais face igual a aresta mais 2, né? Os poliedros regulares, então, porque eles têm todas as faces poligonais regulares, polígonos regulares e congruentes entre si, né? Congruentes quer dizer que são iguais. Então, observação aqui sobre os poliedros regulares. Uma superfície poligonal plana, ela é regular se o polígono que compõe é regular. E um polígono é regular se tem todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos congruentes. Congruentes quer dizer que tem a mesma medida. Por exemplo, aqui os lados aqui do polígono, que são as arestas, eles têm a mesma medida, assim como os ângulos aqui também têm a mesma medida. Todos eles têm a mesma equivalência, a mesma medida. Por isso que são polígonos regulares.
Ainda sobre os polígonos regulares, como vimos, são 5 os poliedros regulares, né? Então, o tetraedro regular, né? Ele tem 3 faces. O hexaedro regular, que é o cubo, né? Ele tem 8 faces regulares. Quer dizer, o hexaedro tem 6. O octaedro, que tem 8. O dodecaedro tem 12 faces regulares. E o icosaedro, ele tem 20 faces regulares. Então, o poliedro é regular se ele tem essas características, né? Ele for um polígono convexos, suas faces são polígonos regulares e congruentes, né, que são iguais. Em cada vértice concorre o mesmo número de arestas, né? Então, todo poliedro regular é um poliedro de Platão. E todos os poliedros regulares, né, eles satisfazem a relação de Euler, né? Então, essas duas características são importantíssimas e devem estar presentes em cada poliedro. Por exemplo, aqui, ó, o tetraedro, ele tem 4 faces triangulares equiláteras, né? 1, 2, 3, 4. Equiláteras, que são um triângulo equilátero, ele tem todas as medidas iguais. 6 arestas, né, que são essas linhas mais destacadas, e quarto vértice aqui, que são os cantos aqui, as esquinas. Que na planificação dá para ver bem, ó, 1, 2, 3, 4 faces. Então, ele é um poliedro regular e ele satisfaz a relação de Euler, que é vértice mais face é igual a aresta mais 2. Né? Então, 8 igual a 8, com certeza, é uma afirmação verdadeira. O hexaedro, que é o cubo, né? Ele tem 6 faces quadradas, então, né? Todas de mesma medida. 12 arestas, aqui que são as linhas, né? 4 embaixo e 4 nas laterais da 12. E 8 vértices aqui, que são os cantos aqui, então. Na planificação aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces quadradas. Então, também satisfaz a relação de Euler, que é vértice mais face igual a aresta mais 2, que são 14 igual a 14. Já o octaedro, ele tem 8 faces triangulares equiláteras aqui, né? Também, as medidas dos triângulos aqui são iguais. 12 arestas, né, que são essas mais linhas aqui, e 6 vértices, que são os cantos, as quinas aqui. Aqui para contar as faces da planificação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Também ele segue a relação de Euler, né, que é vértice mais face igual a aresta mais 2, que vai dar 14 igual a 14. O dodecaedro, então, ele tem 12 faces pentagonais equiláteras. Pentagonais é 5, um polígono e 5 lados aqui, ó. Então, as arestas têm toda a mesma medida. 30 arestas ele tem, né? E 20 vértices. Então, aqui na planificação, né? Dá para contar as faces aqui, ó. 6 mais 6, 12. E ele faz a relação de Euler, né, que vai dar 32 igual a 32. O icosaedro, ele tem 20 faces triangulares equiláteras, aqui, ó, os triângulos equiláteros, 20 ele tem desses aqui, iguais, mesma medida. Aqui. 30 arestas, então ele tem 30 arestas, e 12 vértices, né? Então, aqui está as faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ele também, então, ele se enquadra na relação de Euler, que é vértice mais face, é igual a aresta mais 2, que vão dar 32. Aqui tem a planificação de todos eles, então, né? Para identificar as faces, ó, o tetraedro aqui, ó, 4 faces. O hexaedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Vamos praticar um pouco aqui nos exercícios, então. Observe a planificação da superfície de um poliedro em que todos os segmentos representados são congruentes, né? Os segmentos são
digamos assim, pedaços de uma reta. Esse aqui é um segmento de uma reta. Então, eles têm todas a mesma medida. Qual é o nome desse poliedro? Então, a maneira mais fácil de identificar é contando quantas faces ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nome desse polígono é octaedro. Esse polígono é regular? Com certeza, né? É um polígono regular porque tem as suas faces, né, suas arestas e seus ângulos têm a mesma medida. Então, ele é um octaedro e tem todas as faces triangulares e as arestas são congruentes. Exercício 2 aqui. Observe então a pirâmide regular hexagonal representada e responda as seguintes questões justificando. Letra A, esse poliedro é euleriano? Um poliedro ele é euleriano quando se satisfaz a relação de Euler, que é vértice mais face igual a aresta mais 12. Então, ele tem 6 vértices e mais um aqui dá 7. E a resta também ele tem, quer dizer, vértices. Vértice ele tem 7 e faces também ele tem 7. Ele tem 6 aqui e uma aqui embaixo. E a resta ele vai ter 12 arestas, então. Então, ele satisfaz, ele é um poliedro euleriano. Então, né, vértice mais face igual a aresta mais 7, 7, 14, com 12, 2, 14. Esse poliedro, ele é de Platão? Será que é? Ele não é de Platão porque ele não tem as faces todas iguais, né? Tem aqui as faces triangulares ao redor da pirâmide e a base superior aqui, que é a base inferior embaixo da pirâmide, tem um hexaedro aqui, um polígono de 6 lados. Então, ele não se enquadra como um poliedro de Platão, então, né? Não, porque ele tem uma face hexagonal embaixo, né? E as demais são triangulares. Além disso, no vértice da pirâmide concorre, aqui tem 6 arestas, né? Aqui em cima, no vértice do topo, e já nos outros vértices só tem 3 arestas de cada vértice aqui. Esse poliedro é regular? De acordo com essa resposta da letra B, a gente justifica que ele não é regular. Ele não é regular e nem faz parte dos poliedros de Platão, né? Então, tá aí a justificativa. Exercício 3 aqui. Observe o tetraedro apresentado e responda as questões seguintes justificando. Esse poliedro ele é euleriano, então tem que satisfazer a relação de Euler. Vamos ver quantas. Ele tem 1, 2, 3, 4 faces e vértice. 1, 2, 3, 4 vértices. Então, ele vai ter 6 arestas. 4 mais 4, 8. E 6. Então, ele é um euleriano porque satisfaz a relação de Euler. Esse poliedro é de Platão? Sim, porque ele tem todas as faces triangulares aqui, né? E de cada face, quer dizer, de cada vértice parte 3 arestas. Então, ele é de Platão. No caso aqui, tem todas as faces são triangulares e em cada vértice concorre 3 arestas. E ele é, então, um euleriano. E esse poliedro, ele é regular? Aqui, observando a figura, aqui nós temos um ângulo reto aqui, então, né? Então, por causa desse ângulo reto, ele não é regular, né? Devido que a base aqui, ele é formado por um triângulo retângulo, então ele não é um polígono regular. Exercício 4, aqui, que caiu numa prova do Enem, então. Uma joia foi lapidada na forma de um poliedro convexo de 32 faces, sendo que 20 dessas faces são hexaedros e os restantes são pentagonais. Então, que tem 20 faces de 6 lados e o restante, então 12 são pentagonais.
polígonos de 5 lados. Essa joia será um presente para uma senhora que está fazendo aniversário, completando uma idade cujo número é a quantidade de vértices desse poliedro. A senhora está completando, então, será 90 anos, 72 anos, 60 anos, 56 anos ou 52 anos. Então, para descobrir a alternativa correta, nós temos que descobrir quantos vértices tem essa joia aqui, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que ele tem 20 faces hexaedras, então temos que aplicar aquela regrinha, 20 vezes 6, que vai dar 120, mais 12 pentagonais, 12 vezes 5 vai dar 60. Então, 120 dividido por 120 mais 60 dá 180, dividido por 2, então a gente descobre que tem 90 arestas. E o total de face, então, é 32, né? Que está aqui, já deu. Então, nós já temos as arestas e temos as faces. Agora, aplicando a relação de Euler, né, nós chegaremos na alternativa correta, né? Descobrindo a quantidade de vértices. Então, aqui, né? Aqui descobrimos as arestas. Então, os vértices aqui, né, ele tem 32 faces, mais 90 arestas, jogando na relação de Euler aqui, né, resolvendo, isolando aqui o V, que é os vértices, vai dar 60 vértices. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, essa senhora está completando 60 anos. O exercício 5 também é uma questão que caiu no concurso da Unifesp, ou no vestibular da Unifesp, São Paulo. Considere o poliedro cujos vértices são os pontos médios das arestas de um cubo. O número de faces triangulares e o número de faces quadradas desse poliedro são respectivamente. Então, quantos será que tem? Então, o número de faces triangulares e o número de faces quadradas desse poliedro são quantos? Então, como se sabe, o cubo tem 6 faces quadradas. Então, né? Então, pela dedução lógica, pode ser a letra B, letra C ou a letra E. Mas, então, agora temos que saber o número de faces triangulares, né? Então, as faces triangulares é o mesmo número de aresta do cubo, né? Porque o cubo ele tem 8 arestas. Então, a alternativa correta vai ser a letra B, 8 e 6. Então, né? Então, como aqui a justificativa aqui, como o cubo tem 6 faces, ele terá 6 faces quadradas. A quantidade de faces triangulares é igual às arestas do cubo, ou seja, 8 faces triangulares. Então, a alternativa B é a correta. Exercício 6, então, em relação aos poliedros de Platão, marque V para verdadeiro e F para falso. Analisando cada afirmação aqui. Todas as faces têm o mesmo número de N de arestas? Vai ser um poliedro de Platão? Sim, verdadeira. É verdadeira. Todos os vértices são pontos em que concorre o mesmo número M de arestas? Com certeza, cada vértice tem que ter o mesmo número de arestas, então é verdadeiro. Não satisfaz a relação de Euler? Não. Essa é uma afirmação falsa, porque todo poliedro de Platão ele tem que satisfazer, então é falso. Todo paralelepípedo é um poliedro de Platão? Não. Paralelepípedo não é um poliedro de Platão, ele é um sólido geométrico, então a alternativa é falsa. Então ficou verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Seguindo aqui temos um desafio que caiu no Enem também, no Enem 2015. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cores nos vértices de um cubo, com
um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retirando-se o canto, que é um tetraedro, de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nessas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Então, alternativa A serão 8 cores, a B 14 cores, alternativa C 6 cores, a D 24 cores e a alternativa E 30 cores. Então, se do tetraedro são retirados 8 faces, né? Então, do cubo é igual ao número de vértices que tem o cubo. Cada tetraedro retirado forma uma nova face no cubo, ou seja, serão 8 faces, então. Logo, então, a quantidade de cores que será usada é 6, né? 6 com mais 4, mais 8, então vai ser 14. Então, a alternativa correta é a letra B. Vejamos aqui como é a solução aqui, então, né? O desafio. São retirados 8 tetraedros e o mesmo número de vértices que possui o cubo, né? Então, aqui, né? Cada canto aqui é retirado um tetraedro. Como o cubo tem 8 vértices, né? Então, vai dar 8 tetraedros iguais, idênticos. Cada tetraedro retirado gera uma nova face, né? Aqui, ó. Tira aqui e vira uma nova face, conforme identificado aqui na figura, aqui, ó. Face, de outra face, lá outra face, lá outra face. São 4 faces na parte superior e 4 faces na base inferior aqui, que vai dar 8 faces. Então, 6 faces do cubo como o cubo é normal, tem 6 faces, né? Mais 8 que novas aqui a partir dos cortes que é formado, então, de cada vértice. Então, 8 mais 6 são 14. Esse é a alternativa B. Tá? Boa aula, então. Qualquer dúvida, estude bastante. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários aí que o professor vai responder. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.